Bora, gente. Nossa aula 15, provavelmente a última aula, né? Aula gravada. Terminamos nosso curso, nossa disciplina de saúde coletiva. E eu espero que vocês tenham aproveitado pelo menos alguma coisa, pelo menos 50%, certo? Vamos lá. Peraí, gente, aqui. Tem horas que dá tchutchu aqui. Hoje nós vamos falar de PSF, Programa de Saúde da Família. É um programa, olha, pense se alguém me perguntasse o símbolo da saúde coletiva, eu falava no PSF. O PRO não seria vacina, não? Não, PSF. É aquele programa que tem o contato direto com a comunidade. É aquele programa que coloca vocês como verdadeiros orientadores, em todos os sentidos. Vocês não sabem como é gratificante trabalhar na comunidade, né? Eu não trabalhei em comunidade, mas durante muito tempo a minha supervisão foi dentro de saúde coletiva. Tanto eu fiz muita coisa em saúde coletiva pela faculdade e depois com relação à supervisão. Então, o PSF, na verdade, é um programa que sempre existiu, com outro nome, de uma outra forma, mais simplória, mais limitado, mas sempre existiu. Lembra quando eu falei que antigamente existia um médico da família? Ali já se fazia saúde da família, em que o médico tinha o contato, né? Hoje é uma equipe que faz parte desse programa. O seu principal objetivo é o quê? Reorganizar a prática da atenção à saúde em novas bases e substituir o modelo tradicional. Ou seja, quando você leva, em vez do indivíduo ir até a saúde vai até o indivíduo. Quando isso acontece, o que é que vai acontecer? Você vai estar mais perto, você vai estar orientando de perto, você vai estar vendo de perto, vai estar vendo se eles estão atuando, fazendo a coisa certa. E é importante isso, porque o indivíduo ganha confiança. Eu me sinto importante quando vem o doutor, quando vem o enfermeiro aqui na minha casa. Entendeu? É como se você estivesse cuidando de uma forma individual e é uma forma do conjunto família, mas você está estudando, você está cuidando de cada membro. Os laços de amizade se tornam mais fortes e a confiança, consequentemente. Às vezes, no interior tem muito isso. As pessoas, a comunidade tem um respeito muito grande pelos profissionais da área de saúde. Porque eles sabem que o profissional vai até a casa para levar algo que é caro. E eles têm de graça. Fora que, além de ter o acompanhamento, a medicação, as sugestões, né, o encaminhamento, os exames, tudo isso se faz dentro do programa de saúde da família. Estratégia de saúde da família. É basicamente isso que eu acabei de falar. O que é estratégia? É um conjunto de ações, né, que vai fazer é como se ele estivesse mudando o modelo assistencial. Imagine aí, quando você vai no hospital, você conversa com o médico, malmente ele levanta a cabeça. Você vai falando e o médico vai anotando. Quando você terminou de falar, ele arranca a receita e ele entrega. Lá na família, não. Ele vai sentar, ele vai entrar, ele vai sentar, ele vai bater papo, ele vai ver um bicho que entra, uma criança que está entrando brincando, ele vai vendo quem é que está em casa, ele vai vendo as condições da casa, vai perguntar se alguém tem alguma patologia. Se não tiver, ele vai começar a fazer recomendações de acordo com a estruturação do domicílio. Ou seja, ele vai estar levando, vai estar... como é que se diz? Não é levando, vai estar abraçando essa família. É, na verdade, um abraço em que você traz a família para você. Você consegue, inclusive, extrair daquele pessoal verdadeiras confissões.
tem um problema que ainda mais hoje que nós estamos assim numa época em que as pessoas estão muito carentes de alguém para ouvir. E aí, quando eu percebo que o doutor está me ouvindo, que é importante, ou a enfermeira, ou o técnico, são pessoas importantes me ouvindo, eu começo a abrir o verbo. E aí você descobre muita coisa. Principalmente a questão da violência domiciliar, que a gente vai falar já no finalzinho. Estas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias localizadas em uma área geográfica limitada. Eu não sei se vocês lembram, lá no iniciozinho, quando eu citei o PSF, eu disse o seguinte, olha, eles ganham tanta intimidade com a comunidade, né, que eles já sabem, inclusive, seu José não veio pegar a medicação dele, vai ali na casa de seu José, já manda alguém lá buscar seu José. Dona Maria veio fazer o curativo dela, ela não fez o curativo, já pega o curativo, já vai lá, não espera ela vir não, vai lá. Ou seja, a familiarização entre os profissionais e a comunidade é muito grande, é muito fácil, e isso é muito bom para a saúde. Vocês reparem que com toda essa consumição de coronavírus, existem interiores que o corona não chegou por lá. Por que será? É algo a se pensar. Qual é as funções das equipes? Atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes e na manutenção da saúde desta comunidade. Ou seja, é tudo isso que eu acabei de falar, que eu citei como exemplo. As pessoas não têm ideia do quanto o SUS faz através desse programa, inclusive colocando processo, equipamento, material de todo tipo para reabilitação. Tem UTI dentro de uma casa. Muito pouca gente sabe disso, que o SUS pode colocar e faz parte do programa a questão de estruturar uma UTI dentro da casa do indivíduo. Bem, quem é que faz parte dessa equipe? No mínimo, um médico, um enfermeiro, um auxiliar ou técnico de enfermagem, eu faço questão sempre de colocar porque o auxiliar ainda existe, e 4 a 6 agentes comunitários de saúde. Vocês se lembram que quando a gente falou de vigilância epidemiológica, a importância que é o agente comunitário de saúde. Por que ele tem esse nome? Porque ele é um morador da comunidade. Sendo morador da comunidade, ele tem o conhecimento de toda a parte geográfica da comunidade, assim como a população dessa comunidade. Então, é importante que ele tenha. Essa questão de 4 a 6, a equipe, gente, varia muito. Vai depender muito das necessidades daquela comunidade. Possa ser que nessa semana só tenha um médico, mas na próxima, depois que se fez algumas visitas, um médico sanitarista, um infectologista, vai depender muito. Isso é a base. A partir daí, vai depender muito da necessidade da comunidade. Quais são as funções básicas, viu, gente? A pessoa que está no interior faz um pouquinho de cada coisa. Quantas vezes a enfermeira tem atitude do médico, faz procedimentos médicos, às vezes o técnico está lá com a enfermeira, ela está ocupada, sob a orientação do enfermeiro, acaba fazendo procedimentos também da enfermagem e aprende também procedimento médico, porque é um ambiente pequeno, praticamente as ações são parecidas, então acaba aprendendo. Então, o médico, se possível, generalista, ou seja, aquele médico que entende de tudo um pouco. Ele é cardiologista, ele é urologista, ele é ginecologista, ele é obstetra, é um pouco de cada coisa. Porque é um profissional que requer tempo e dinheiro. São caros para ir para o interior. É onde se ganha dinheiro. Você que quer ganhar dinheiro na área de enfermagem, hoje, ainda hoje, principalmente hoje, se for solteiro, se não tiver problema, vá para o interior. E o enfermeiro, em equipe e individualmente, atende as famílias e desenvolve atividades de promoção da saúde e prevenção de doenças através da consulta e do acompanhamento domiciliar. Entre outros procedimentos, suas ações devem ser de caráter integral, né? O enfermeiro a gente já nem fala mais, que o enfermeiro sempre é um pouco de cada coisa.
Mas o médico ele tem que também entender um pouquinho de cada coisa. Se alguma coisa fugir da alçada de qualquer um dos profissionais dessa equipe, o que é que faz? Encaminha para a cidade mais próxima para ser avaliado. Funções do auxiliar e técnico de enfermagem, que é isso que nos interessa. Primeira coisa, fornecer orientação sanitária nos espaços comunitários. Você vai dar uma de sanitarista mesmo. Ver o que é que tem ali de esgotamento, de água encanada, quantas fossas tem ali, quantas cisternas tem ali. Vamos orientar como é que se faz o tratamento dessa água. Como é que está sendo o lixo? Geralmente, ele lá no quintal, ele abre um buraco e vai jogando o lixo lá dentro. E tem que saber como pode-se fazer uma compostagem para servir de adubo, mas precisa se orientar, porque senão vai ter lá acesso de vetores e as doenças vão se instalar. Então, vendo isso, você já começa a orientação. Participar do planejamento e organização das atividades a serem desenvolvidas e discutir a forma como a equipe desenvolverá o trabalho. Ou seja, o Ministério da Saúde não manda para o Estado manda para a Prefeitura e a Prefeitura manda para as unidades locais. Pronto, vocês é que vão receber essas ações e vão, da melhor forma possível, planejar como é que vocês vão fazer com que essas informações cheguem até a comunidade. Porque vocês é que detêm o conhecimento daquela comunidade e da estrutura geométrica. Vocês é que vão traçar as prioridades. Vocês vão receber as informações, inclusive com um linguajar técnico, com uma forma científica, e vocês precisam simplificar, mastigar, quebrar para chegar até a população. Desenvolver com os agentes comunitários de saúde atividade de identificação de famílias cujos componentes estão expostos a risco de saúde. Aí entra, vocês vão ser a vigilância epidemiológica daquele local. Vão sentar, vão estruturar, vão fazer mapa, vão traçar prioridades e vão traçar as ações que vocês devem fazer. Isso com agentes, porque, vou repetir de novo, os agentes comunitários de saúde é que têm o conhecimento. Certo? Vocês talvez vão adquirir um pouco a convivência, mas eles ainda assim vão ter que estar ali. E quando vocês chegam logo, eles são imprescindíveis. Realizar visitas domiciliares junto com o agente comunitário de saúde. Aí não precisa explicação. Vocês vão amar. Visita domiciliar é fantástico. Acompanhar a consulta de enfermagem dos indivíduos, auxiliando o enfermeiro na identificação dos problemas, visando garantir o melhor monitoramento das condições do cliente. Aí é o seguinte, existe uma consulta médica e existe uma consulta de enfermagem. E aí o auxiliar, o técnico, vai estar junto ao enfermeiro, auxiliando naquilo que ele designar, certo? E claro, para que você acompanhe o enfermeiro, você tem que ter um conhecimento técnico e um conhecimento teórico básico. Daí a importância de você, pelo menos quando ele falar na meningite, você não dizer que tem os sintomas do sarampo. Pelo amor de Deus, nem diga que eu fui a professora de vocês. Executar procedimentos de vigilância sanitária e epidemiologia nas áreas de atenção à saúde dos indivíduos, criança, mulher, idoso, trabalhador, adolescente, portadores. Ou seja, foi isso que eu acabei de falar. Você tem que ter conhecimento sanitário e epidemiológico. Vocês, a equipe, tem que traçar qual é o público-alvo que vocês querem. É o adolescente? É a mulher? É o idoso? E traçar informações básicas ou mais aprofundadas de acordo com as prioridades. Atenção! O agente comunitário de saúde é o elo entre as famílias e o serviço de saúde, realizando orientação de práticas mais saudáveis para a vida das famílias e visitas domiciliares, sendo supervisionado por toda a equipe. Aí, gente, é só chamando a atenção da importância do agente comunitário mais uma vez. É muito importante que você tenha atrelado à equipe de vocês esse profissional. Ele vai ser aquele profissional que, como ele conhece todo mundo, ele vai dizer, não passa essa medicação que Dona Maria não vai querer, não. Olha, Dona Maria adora uma vida... Porque é ele que senta na casa de Dona Maria, bate longos papos, chega lá 2 horas, só vai sair 6 horas depois da janta,
conhece todo mundo, é aquele que leva a galinha, a farinha de presente, ou seja, é aquele indivíduo que é muito próximo, coisa que você, como profissional, muitas vezes não tem. Então, ele é o elo, ele faz ali. Olha, você vai na casa da Dona Maria, olha, cuidado que Dona Maria tem um cachorro assim, assim, ela gosta de falar demais, ela tem um problema assim, 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 ele já passa um relatório para você. Atribuições do agente comunitário. Mapear a área e cadastrar a população a distrito, ou seja, do distrito, né? É ele que vai passar para vocês, é como se fosse um funcionário do IBGE. Olha, nós vamos primeiro naquela rua assim, 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 depois a gente vai para essa que fica mais próximo, nas casas vamos... Ou seja, ele vai dar uma noção de espaço para vocês, para facilitar o trabalho, não ser muito cansativo. Orientar as famílias para a utilização adequada dos serviços de saúde disponíveis, foi o que a gente acabou de falar, né? Ele vai lá, pega para o curativo, vai lá. A senhora já pegou sua medicação da pressão, do diabetes? Vamos embora lá pegar, entendeu? Estimular sua participação nos debates para o planejamento de ações, ou seja, a população, inclusive, faz parte do SUS, né? A população tem direito de participação. Só que você sabe perfeitamente que se aqui na cidade isso não acontece com frequência, no interior, muito menos ainda. Mas assim, você precisa estimular. Dona Maria vai lhe fazer uma queixa. Ô, Dona Maria, olha, essas coisas que a senhora está me dizendo, isso é bom para no dia da reunião lá, na Câmara de Vereador, a senhora ir para lá, sentar e gritar, lutar pelos seus direitos, dar sua sugestão, gostei da sua sugestão, vá lá, ó, vai ter reunião tal dia no plenário, não sei o que. Ou seja, estimular para que a população participe dessa questão da saúde coletiva, principalmente no interior, que é mais fácil de você fazer, é mais fácil você sugerir, através da importância que é a população, ele se sentir importante e ir até essa questão desses debates, dessas reuniões nas câmaras, na área política da cidade. Quais são as práticas dessa equipe, né? Do PSF, consulta médica e de enfermagem individual. Faz isso, né? Se o médico vai até a casa, ele vai fazer a consulta médica. Se a enfermagem vai até a casa da família, também pode fazer a consulta de enfermagem. Realização de consultas conjuntas com mais de um profissional atendendo o cliente. Ou seja, eu já detectei, ou o próprio agente comunitário detectou que ali tem uma mulher que está prenha. O médico, ele é para saber um pouquinho de cada coisa, mas ela está com um problema básico que tem que aprofundar. Eu levo comigo um ginecologista, juntamente com a enfermeira. Então, a depender dos casos que são detectados, pode ir mais de um profissional para poder se aprofundar e detectar, melhorar as orientações e os exames que devem ser prescritos. Visita domiciliar e formação de grupos. Isso a gente acabou de falar, né? Então, faz parte da equipe fazer as visitas. Essa formação do grupo, quem determina, na verdade, com a questão de hierarquia, o próprio médico, se ele tiver, ele determina, eu quero tantas enfermeiras, eu quero tantos técnicos de enfermagem, ou basta, eu vou precisar de mais um médico, porque a comunidade é muito grande, senão eu não vou terminar ela ainda essa semana. Internação domiciliar. Nessa época de corona, quantas pessoas estão internadas, né? Estão com afastamento social e que, na verdade, é um internamento domiciliar, né? Então, isso também a equipe faz. A gente está falando do corona, mas ele pode detectar uma pessoa com sarampo, uma pessoa com meningite, às vezes os sintomas dá para controlar por lá e aí você deixa por lá mesmo, dentro da casa da pessoa. Bem, a gente entra numa área que é muito, muito bem feita pelo SUS, né? Mas que muita coisa aqui, vocês vão ver lá em obstetrícia. Por quê? Porque em obstetrícia você só cuida da mulher, da parte ginecológica e da parte obstétrica. E aqui a gente vai dar uma visão geral. E o que eu puder já ir dando, que vocês não viram ainda, determinados termos, eu vou explicando assim de uma forma bem simples.
Então, é um programa que prevê a assistência da mulher de forma integrada, como um todo, abordando-se as várias fases da vida, é na adolescência, é na idade fértil, é na menopausa, durante o parto, é no puerpério. Puerpério é aquela fase pós-parto, ciclo gravídico puerperal, ou seja, desde a gravidez até pós-gravidez. Planejamento familiar, que é o ciclo reprodutivo, que existe inclusive uma lei que dá o direito da mulher, né, ter esse direito. Bem, eu quero reproduzir ou eu não quero reproduzir. Mais ou menos isso. Assistência clínico-ginecológica, prevenção e controle, principalmente do câncer ginecológico, câncer de colo de útero, da mama e a prevenção da DST e o climatério. O climatério é um sintoma dentro da menopausa, certo? Ou seja, é naquele momento em que toda a idade fértil da mulher está desaparecendo, certo? Ela para de ovular. Existe algum... porque assim, eu não posso entrar muito a fundo porque é coisa de obstetrícia, mas o climatério é quando a mulher está já saindo, né, da idade fértil. Seria a menopausa, vamos assim chamar. Não é a mesma coisa. A menopausa é um sintoma dentro do climatério. Ou seja, a menopausa é a suspensão da menstruação, que é um dos sintomas do climatério. Objetivo desse programa: melhorar as condições de saúde da mulher e reduzir as taxas de morbidade e mortalidade materna. Vocês não têm ideia de quanto no século passado e ainda mais lá atrás, quantas mulheres morreram de parto, quantas crianças morreram no parto, se perdia muita mulher por DST, se perdia muita mulher por violência sexual, violência dentro de casa, certo? Que hoje também está muito grande. Mas assim, o objetivo desse programa é acompanhar a mulher de perto e evitar a questão daquilo que causa a mortalidade e a mortalidade propriamente dita. E aí a gente fala no PAISME, Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, que a gente citou lá quando a gente falou um bocado de programa. Então, é um programa que vai dar essa assistência total a essa mulher. É ele que vai fazer todo, desde das orientações sexuais até a orientação do aleitamento materno, até o acompanhamento com relação à violência à mulher, né? Os cânceres de uma forma geral, os preventivos, os anticoncepcionais, ou seja, ele vai olhar a mulher como um todo, vai chegar até ela, tem mulher em casa, pronto, ela vai perguntar como é que está a atividade sexual, se tem, se não tem, se já tem, ele já vai começando a passar as orientações, tá lá gestando, se já fez pré-natal, se não fez, vai começar a fazer, podendo ser feito, inclusive, dentro da própria casa. Ou seja, ele vai olhar a mulher como um todo. As etapas do programa de prevenção do câncer de colo de útero, e aí eu coloquei ele separado porque é um dos programas, é uma das ações que mais preocupa, porque o índice de colo de útero ainda é muito grande. Porque o colo de útero está assim, relacionado à relação sexual, à forma com que ela é feita, e hoje, né, nos dias atuais, o que é que se coloca lá dentro, né, da vagina para poder fazer. É um monte de besteira que hoje já está se fazendo e que o câncer de útero ele só faz aumentar. Então, recrutamento consiste em um conjunto de ações educativas que visam aumentar o conhecimento da população sobre o câncer. Ou seja, você trazer a população para passar orientações. Vira e volta, você vai ver lá nos postos, nas unidades de saúde, com salas, para fazer reuniões, para dar curso, para colocar, passar informações à comunidade. Então, isso se tem muito. Então, o recrutamento, bora convocar esse povo que necessita dessa ou daquela informação. Por isso que ele coloca aqui, conjunto de ações educativas. Cada vez que você senta com a gestante e passa as informações, você está fazendo uma ação educativa. Descrição detalhada das atribuições de cada profissional no controle e tratamento, bem como treinamento e reciclagem constante dos profissionais.
Você não vai, a gente já falou sobre isso. Profissional nenhum vai lá para o campo, né, para a zona rural, passar informação sem ter as devidas informações, sem ter a devida capacitação. Para isso, vocês vão ter cursos, vocês vão ter práticas, vocês vão acompanhar outras equipes, tudo isso para você se capacitar e ter a segurança de passar adiante. Pro, e se eu for para uma prefeitura que não vai dar tudo isso, procure. Você vai ter sempre uma cidade, você vai ter sempre uma equipe que tem esse tipo que tem essas ações e você pode, como voluntário, participar para ganhar conhecimento. Coleta de material para o exame, o Papa Nicolau, né? O preventivo, colpocitológico. Nem sempre você vai poder fazer em casa, mas você pode fazer a solicitação. Quarta-feira eu estou no posto tal, eu quero que você vá para lá para fazer, toma aqui a requisição, toma aqui, pronto, e você já vai anotar, que você já sabe, Vera vai para lá, e aí você anota, marquei com Vera, quarta-feira, para fazer o exame de Papa Nicolau. Ou seja, para você colocar, que tem mulher... Eu tive uma tia, foi quem me criou, em que ela, casada, já tinha mais de 10 anos de casada e nunca tinha frequentado o ginecologista. Que ela dizia que homem nenhum, além do marido dela, iria tocar nela. E nem o marido tocava assim. Então, gente, existe muita gente ainda precisando de informações e principalmente de estimulação. Esclarecer. Você também não vai pegar a criatura pelo braço à força e levar, mas você vai estar ali, catequizando todo dia. Por quê? O que é que você está fazendo? Fazendo com que ela ganhe confiança em você. E lá na frente, você possa dizer, olha, eu vou estar lá lhe esperando. Ela vai com você, também ela não vai querer mais ninguém. Certo? Avaliação do resultado, tratamento e acompanhamento do tratamento do câncer de colo de útero, quando se fizer necessário. É o que eu acabei de falar aqui. Esse é aquele direito, é o direito reprodutivo. Isso é lei. É o direito do ser humano em decidir sobre seu papel quanto à reprodução. Se irá ou não ter filhos, quantos serão e que método utilizará para não ter gestações indesejadas, conforme a lei tal de janeiro de 96, que regula o parágrafo tal da Constituição X, que trata do planejamento familiar e estabelece penalidades e outras providências. Gente, essa questão do planejamento familiar, infelizmente, culturalmente, a gente se perdeu muito por aí, né? Nós temos hoje o exemplo do Dr. Elcimar Coutinho, um médico ginecologista, obstetra, cientista, defensor de diversas teses, em que ele tem no CEPAR, ele coloca DIU, ele coloca de graça também lá na Climério de Oliveira, eu não sei se ele ainda está lá, mas lá era o reduto dele. E no CEPAR me parece que é só pago, mas existe um percentual que ele faz de graça. E isso é muito importante para a involução do crescimento reprodutivo, que infelizmente existe ainda e muito. Em pleno século XXI, você consegue ter pessoas que pariam, já está no 6º, no 8º filho, infelizmente. E aí, se você decide parir, o pré-natal é fundamental, né? A assistência do pré-natal, você acolher essa mulher para tratar, para ver ela com todas as mudanças que acontecem, desde o psicológico até a estruturação. A mulher fica, usando uma forma grosseira de falar, deformada. E nem toda gestação é bem-vinda. E aí, mesmo que eu não queira tirar, porque filho é a dádiva de Deus, eu não quis esse filho, eu vou parir. Depois eu dou um jeito. Nem que seja entregando para alguém. Então, é importante, fora que hoje nós temos a precocidade da maternidade. Verdadeiras crianças, como eu já tive a oportunidade de ver uma minha de 12 anos, prenha. E imagine o que é que uma mulher, que já é uma mulher, está parindo, vai parir, uma mulher de 12 anos, que se tornou mulher muito cedo, o que é que ela não vai fazer? Ela ainda está brincando de boneca. E a criança vai ser a boneca que ela deveria estar brincando. Vai cuidar direito?
Não vai. Será que ela vai querer ficar em casa? Ó, tem uma balada, entre ela ir para a balada e ficar com o filho, ó, no colo, amamentando, você acha? Então, essa preocupação tem que existir nessas orientações e é no pré-natal que tem que ser. Uma mulher que faz um excelente pré-natal, ela automaticamente ela vai ter uma gestação satisfatória e um pós-parto satisfatório. Ações do pré-natal, vamos lá, vamos fazer essa relaçãozinha aqui. Importância do pré-natal, já acabei de falar, acho que um excelente pré-natal, você vai ter um excelente paciente, você vai ter uma prenha satisfatória, você vai ter uma parturiente satisfatória e você vai ter uma puérpera satisfatória. O que é isso, Ai, Maria? Ó, você vai ter uma prenha, é a mulher que está grávida, você vai ter uma como é que chama? Parturiente, não, eu falei outra coisa. É uma parturiente, né? A parturiente é que está na iminência de parir, né? E vai ter uma puérpera, que é aquela mulher que acabou de parir. Todas essas fases de uma forma satisfatória, porque você, olhe, durante a gravidez você vai sentir isso, vai fazer isso, não vai deixar de fazer isso, tenha cuidado com isso, com aquilo. Ou seja, você vai dar as informações. Lá na frente, olha, durante o parto, olha, você só vai parir na hora certa. Olha, mãe, quando sentir a dor, não quer dizer que você já está na hora de parir. Olha, mãe, você vai eliminar uma água, essa água é normal, é a bolsa das águas. Gente, você vai falar do aleitamento materno, da sua importância, o que é o puerpério, como vai acontecer, o que é o colostro, o que é a loquiação, o que é o globo de segurança de Pinar. Estou só jogando para você ver que nada vai agora, só em obstetrícia. Ou seja, você vai dar todas as orientações, no pré-natal. Sexualidade, o obstetra ou o enfermeiro que tiver responsável, muitas vezes quem faz o pré-natal no interior é o enfermeiro. O que é que vai acontecer com a sua sexualidade? Tem mulheres que gostam de fazer sexo durante a gravidez, mas é muito normal pessoas que enjoam o marido. Se ele chegar de junto, você vai botar os bofs para fora. Então, tudo isso é fundamental para que ela saiba. E outra coisa, pré-natal tem que ser a prenha, a gestante e o marido. Não necessariamente todas as consultas, mas pelo menos 2 vezes ao mês, porque ele vai participar. Ele é um coadjuvante, né? Então precisa ser passado, até para ele entender, sua mulher não gosta, não quiser fazer sexo com você, é normal, faz parte da questão da gestante. Orientação higiênica e dietética, ou seja, a higiene da gestante, o calor em excesso, a questão de que tenha as questões folclóricas de mulher come demais, ela come mais do que o normal, mas não quer dizer que ela vai comer um boi, não quer dizer que ela vai deixar de comer um pãozinho pequenininho para comer 3 varas, certo? Um prato no almoço vai comer 3 pratos, não é assim. Ela pode até comer os 3 pratos, mas de uma forma saudável, para não ter o aumento de peso que complica no momento do parto. Desenvolvimento da gestão. Todo desenvolvimento. Gente, eu estou passando assim, porque não se preocupe que em obstetrícia, tudo isso vocês vão saber. Todas essas orientações que vocês dão a mulher que está para parir, a gestante, essas mesmas que vocês vão dar aqui em saúde coletiva. Então, vocês vão aprender esses detalhes lá. Modificações corporais e emocionais, né? Você vai orientar desde da lipotímia, ou seja, a tontura da gestante, que é normal, por conta do peso, até o chorar com qualquer coisa. Gestante chora com tudo, né? Se você olhou para ela e não falou com ela nos primeiros minutos, ela começa a chorar porque você não está gostando dela, né? E isso é muito normal. Ela está muito frágil, muito carente. Eu estou com o corpo mudando e o meu marido provavelmente não vai gostar mais de mim. E a depressão é muito comum durante a gestação. E tem que ter cuidado para a depressão pós-parto. Sinais e sintomas do parto, você passa para ela saber o que está acontecendo no momento que ela for parir. Importância do planejamento familiar, ela precisa saber isso antes, para não chegar em casa com a criança, saiu da maternidade com a criança no colo, o marido faz, ela aí só faz botar a criança no berço para dormir e vai
transar com o marido e tem que ter cuidado com esse negócio de dizer que durante a amamentação a mulher não tem condição de engravidar, é mentira, é balela. Tem que se ter cuidado, é mesmo que gato. Gato terminou de parir, se o outro gato pegar, ele pode prear. Informação acerca dos benefícios legais. Aqui tem a mão, não é a mãe tem direito, viu? É a mãe tem direito, né? Isso aí, eu não sou a pessoa melhor para informar essas questões legais, mas provavelmente com relação a emprego, com relação aos direitos, né, de cartório, de registro de filho, e aí um bom advogado, que também tem gratuito, né? Ela pode entrar em contato para ver quais são os seus direitos, mas geralmente o pai toma todas as ações para ele, né? E com relação ao emprego, cada instituição trabalhista sabe dos direitos da gestante. Impacto e agravo das condições de trabalho sobre a gestante, parto e puerpério. Ou seja, o que é que pode colocar em risco a gestante? O que é que pode colocar em risco um parto? O que é que pode colocar em risco lá no puerpério? Que a mulher, enquanto não tiver com toda a sua estruturação física retornado ao normal, ela corre riscos, né? Então, é por isso que ela tem assim um período de licença, para que ela, antes de parir, tem um período que ela já pode pedir essa licença. Muitas deixam para pedir em cima da hora, para justamente ter um período maior junto com o filho, e aí vai depender de acordo entre a gestante e o como é que chama? O chefe, né, de trabalho dela. Então, ela precisa estar a par disso. Me parece que hoje são 5 ou são 6 meses de licença maternidade. Aí vocês vejam que realmente eu não tenho... Com relação a isso, eu não tenho certeza. Importância da participação do pai durante a gestação, já falei. Importância do vínculo pai e filho para o desenvolvimento saudável da criança, é importante. Isso a gente não tem muito trabalho não, porque eles ficam babando depois que nasce. Aleitamento materno, já falei, nós vamos falar sobre, vocês falam sobre ele separado lá em obstetrícia. O preparo psicológico das mulheres que têm contraindicação para o aleitamento materno, as portadoras do HIV, as cardiopatias graves, você tem que ver a ela que o importante ali naquele momento é a criança, e se ela o fizer nas condições irregulares que ela está, que isso o pré-natal já vai fazer, né? Já vai falar tudo, os exames, deu o resultado, não vai poder amamentar. E aí vai prevalecer a saúde da criança, e aí o pediatra orienta ela de como vai ser essa amamentação. Ou vai ter um banco de leite, né? Ou leite para criança recém-nascida, prescrita pelo pediatra. Importância das consultas puerperais, ou seja, depois do parto, tanto para ela no ginecologista, como para a criança no pediatra. Cuidados com o recém-nascido, vocês dão inclusive já lá na maternidade, vocês já começam desde o banho até o curativo do coto, até como segurar, como amamentar, tudo isso vocês aprendem em obstetrícia. Importância do acompanhamento do crescimento, o crescimento e desenvolvimento da criança. Em pediatria, vocês vão chamar de CD, crescimento e desenvolvimento, e das medidas preventivas. O que é isso, Pro? É uma linha de crescimento que o pediatra ou quem é responsável pelo exame na puericultura traça com relação àquela criança e vai subindo. Porque cada criança tem um período que é adequado, ou que é propício para aquela atividade. Por exemplo, olha, criança com 1 ano de idade já é para estar se segurando andando. Tem criança que anda, os meninos de hoje, inclusive, já anda muito cedo. Olha, a criança com X idade, ela já precisa estar sentando. Olha, até tal idade, até 6 meses de idade, é a amamentação exclusiva. A partir daí, você já pode começar a introduzir algumas coisas. Ou seja, você cria uma linha para você acompanhar se a criança, à medida que ela cresce, ela se desenvolve conforme a idade. Bem, esse programa de planejamento familiar que eu toquei no assunto nesse instante, é o que eu já falei. É para evitar um aumento da natalidade. E que a gente sabe que é muito difícil, principalmente com o pessoal de interior. É muito difícil, né? As pessoas ainda fazem do sexo uma maneira de distração.
de desejo, infelizmente, ele vai continuar sendo sempre, mas essa questão de distração, não tem televisão, vamos fazer sexo, não é por aí. Então, o programa de planejamento familiar são informações que você vai passar para aquele indivíduo com relação a métodos contraceptivos, como é que ele funciona, colocar a par a anatomia, pegar cartazes coloridos, levar para dentro de casa, levar para sua consulta com aquele indivíduo e mostrar para ele como é que é o corpo dele. Quantas pessoas só pegam no pênis na hora de fazer xixi? Muitos. Quantas mulheres só pegam na sua genitália? Eu nem sei quando. Entendeu? E a mulher precisa se tocar, o homem precisa se tocar, ou com masturbação ou sem masturbação. Cientificamente, se você não conhecer seu corpo, você vai trazer sérios problemas lá na frente. E se você conhece, se você se descobre, você começa a adquirir conhecimento do seu próprio corpo. E há essa necessidade. Principalmente quando vocês têm programa do adolescente, o SUS tem programa para o adolescente, que você pega aquele adolescente que já tem o intelecto formado para passar as informações para ela não emprenhar cedo. Para um menino não querer pegar a menina e logo. Tudo isso para deixar a ideia de que ser homem é ser retado, é pegar 500 mulheres de uma noite, é transar com essa e com aquela, que dizer a ele que o problema não está só na gravidez, o problema está em ele não adquirir DST. Então, assim, são formas de você chegar até o indivíduo, passando a ele as prevenções e a educação que possa garantir que eles tenham as informações necessárias para evitar a fecundação, para evitar uma procriação indesejada. Tudo isso que está aí, gente, eu já acabei falando, viu? Assistência à mulher durante as fases do ciclo gravídeo puerperal foi aquilo que eu falei há minutos atrás, né? Você vai tratar dela desde a gestação até pós-gestação. Então, ações previstas no programa de assistência pré-natal, o qual deve ser estruturado com ações clínicas e educativas que visem garantir a saúde da mulher e da criança, do seu filho. Para operacionalizar essa assistência, há uma divisão pautada nas fases do ciclo pré-natal, que é durante a gestação, parto e puerpério, que vai até 6 semanas após a gestação. Pode até chegar a 6 semanas de gestação, ou seja, aproximadamente 2 meses, mas vai depender muito. Lá em obstetrícia, vocês vão ver os tipos de puerpério. Tem esse no caso aí seria o tardio, vamos assim dizer, o remoto. Mas tem aquele que 2 semanas depois a mulher já está em pé trabalhando. Eu conheço muita gente que com 2 semanas já estava em pé trabalhando e sem sentir mais nada. Relaciona-se a redução das complicações durante a gestação, que podem resultar em óbito da mãe do parto. Em óbito materno ou do feto. Parto o quê? Depois que você pare, os problemas não terminaram, os perigos não terminaram. Você ainda pode morrer. Existe uma doença obstétrica que é chamada de eclâmpsia. Essa eclâmpsia você pode ter antes de parir, durante o parto e depois do parto, né? Que todo mundo conhece, que é a famosa patologia relacionada à hipertensão arterial, né? No puerpério, a mulher deve receber atendimento clínico e esclarecimento sobre o retorno à vida sexual, planejamento familiar, incentivo ao aleitamento materno, práticas de puericultura e direitos previstos em lei para as mães que trabalham ou contribuem com a previdência social. E no climatério visa promover uma vida digna nessa faixa etária. E isso é imprescindível, sabe por quê, gente? Às vezes esquecido, toda mulher acha que com a idade vai chegando, a tesão vai diminuindo. E não é assim que não. Não é assim que a banda toca, não. O apetite sexual, claro que depende de hormônio, daí o planejamento para o climatério, em que as mulheres fazem a reposição hormonal, é algo interessante, né? Para que esse apetite, que a gente sabe que é imprescindível, em que você sentir o desejo é muito bom para a vaidade da mulher, é muito bom para ela se sentir viva, né? E que as coisas um dia
a gente vai perder essa vontade, vai perder esse tesão, mas que seja uma coisa gradativa, que seja uma coisa que não necessariamente relacionada ao sexo, à penetração em si, mas a questão sexual. Ela como mulher, ela gostar do toque, ela gostar do beijo, ela sentir a necessidade do sexo oposto, isso é imprescindível. Não ter pudores quando estiver num quarto sozinho com seu velhinho, ou seja, dar a ela uma vida digna. Tá chegando a velhice, vai se largar, vai ficar com aquele odor característico de mofo? Não. E aí cabe a vocês também, em cima disso, preconizar uma vida melhor. Assistência à mulher vítima de violência sexual. Gente, veja só, eu não vou ler esses slides, certo? Porque são coisas tão assim presentes na nossa sociedade atual, certo? E que atualmente com essa reclusão nos domicílios, vocês estão acompanhando aí nos noticiários, depois que aconteceu esse isolamento, o índice de violência à mulher aumentou estupidamente. Então é preciso a gente ficar atenta. Essa história de que em briga de marido e mulher não se deve meter a colher é uma grande balela. A gente precisa realmente ficar atento, principalmente quando a gente ouve uma discussão mais acentuada, quando a gente vê uma mulher com uma mancha que muitas vezes ela tem uma propaganda que eu estou achando fantástico, ele passando, falando do vizinho que está com saudade, mas tem uns cartazes dizendo que ele está sofrendo ou que ela está sofrendo violência sexual, certo? Isso é importante. Nós temos, inclusive, delegacias especializadas para isso, que nem sempre, às vezes, atua no momento certo, mas procura fazer, porque o índice de reclamações, de denúncias é muito alto e a gente precisa ficar a par. Então, ele fala aqui que a segurança, assim como a saúde, é dever do Estado. Dar essa segurança à mulher com relação à violência sexual. Principalmente porque, atrás de um tapa na cara, muitas vezes vem com uma questão de uma penetração indesejada, certo? Eu não sei se alguma vez você já teve a experiência de manter uma relação sexual até com seu marido em um dia que você não queira, é algo assim bem grotesco, certo? Então, é importante que essa mulher seja conduzida a pensar duas vezes. O marido que fez, ou que deu a ela uma forma de fazer sexo debaixo de uma violência sem que ela quer, acontece coisas horríveis. De você chegar dentro da emergência determinados objetos inseridos na vagina da mulher. Inseridos, até os homossexuais, no ânus do indivíduo. Então, existe muito. E às vezes ela tem que ficar calada. Se falar, eu me mato. E ela aí não fala. Assistência a essa mulher compreende atendimento psicológico, prevenção de DST das mais comuns, tem que ter. Muitas vezes ela foi pega à força. Né? Ainda temos hoje um machismo que acha que mulher é para estar disponível a todo instante. Prevenção da hepatite B, que a gente já sabe que ela é passada pelo sêmen. Prevenção de infecção pelo HIV, pela mesma forma. Contracepção de emergência, ou seja, fazer uso dos contraceptivos de uso logo de imediato. Você tem até 72 horas, né, para você fazer, se eu não me engano, até 72, não sei se já mudou. Alívio da dor e tratamento das lesões. Apoio laboratorial, ou seja, fazer todos os exames necessários para ver se ela adquiriu algum tipo de patologia. Exame de corpo de delito. Muitas vezes, dentro da própria maternidade, já tem lá uma unidade policial para fazer isso. E atenção, deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Prevenção da infecção do HIV, você tem um tempo para isso, né? De 24, se eu não me engano, a 48 horas. Aí depois me perguntem. Minto. Na apostila que eu vou mandar para vocês, no texto que eu vou mandar para vocês, tem lá as datas certinhas, viu? Atenção! Apesar de todas as condutas implementadas, se a mulher vier a desenvolver alguma doença decorrente do ato sexual, deve ter a garantia de que receberá tratamento. É direito dela. Uma vez constatado, através do exame de corpo de delito, ela tem gratuitamente tudo o que ela necessitar.
A gravidez indesejada, decorrente de violência sexual. Este é um dos poucos casos em que a lei permite a interrupção da gravidez, mas é aconselhado que a mulher faça este procedimento com, no máximo, até 20 semanas de gestação. Após este prazo, pode vir a ter sérias complicações. E aí, infelizmente, ela vai ter que fazer, que não faz, viu, gente? Ela acaba, se não for pelos meios legais, ela acaba se entregando a uma clínica clandestina e essa clínica, com toda certeza, por um bom dinheiro, vai fazer o aborto, né? Então, assim, você já sabendo disso, não é você dizer a ela que você sabe que ela não vai lhe atender, que ela vai acabar fazendo um aborto clandestino. É você passar para ela que se já passadas 20 semanas, um aborto seria feito e aí iria acontecer isso e isso. Isso vocês também vão estar lá em obstetrícia, viu? Isso, se a senhora fizer, vai acontecer isso, aquilo outro. Pode morrer, inclusive, a senhora e o feto. Então, metendo um certo medo. E aí, quando ela tiver o filho dela, muitas vezes a intenção dela é entregar. Ela tem o filho e acaba vendo que aí você também apela pelo lado coração, o lado sentimental, o lado religioso. Ela vai olhar para aquela criança e a luz divina vai tocar no coração dela e ela vai ver que ali foi um ser dado por Deus. Se foi dado por Deus, vamos esquecer os meios que aconteceram. Vamos esquecer a transmissão de quem fez para a criança que não tem culpa nenhuma. É quem menos tem culpa, certo? E aí você passa todo tipo desse tipo de reação para vocês. Ou para ela, desculpe. E assim, gente, nós estamos encerrando a nossa disciplina de saúde coletiva, certo? Claro e evidentemente, eu provavelmente, a próxima que teria talvez mais uma aula, mas como eu encerrei agora, eu vou passar a atividade e depois é a prova, certo? Eu espero que vocês tenham realmente adquirido informações, ou que pelo menos, isso eu tenho certeza, que muitos de vocês hoje mudou o conceito do SUS, né? Que há uma necessidade muito grande de que a gente respeite a nossa instituição governamental, em que tem uma política fantástica, em que tudo que a gente falou aqui, isso existe, e se assim, se nós como cidadãos, nós não temos assim o conhecimento do que realmente o SUS tem, do que realmente o SUS preconiza, o problema não é do SUS, mas é da gente. Que não temos o conhecimento necessário para poder conhecer essa instituição que nos dá de graça a saúde, certo? Então, assim, eu espero que daqui para frente vocês vejam o SUS como outra realidade e que aqueles que optarem em trabalhar na rede pública, no interior ou na saúde pública, exerçam ela de uma forma em que você dê a saúde devida, as orientações devidas e evite que o cidadão adoeça, que esse é o papel do profissional de saúde coletiva. Tá bom? Beijos!